Vamos lá, estamos ao vivo, mais uma live às 20 horas aqui no Instagram. Como fazer da sua jornada rumo ao topo ser mais leve, prazerosa e significativa? Você acha que é possível? Sabe o que eu percebo muitas vezes? De um lado, nós temos aquelas pessoas presas na mediocridade, né? A deriva, sem objetivo, sem propósito, presas realmente sem força, presas em prazerzinhos, uma vida deriva. E do outro lado, nós temos pessoas, assim como eu, como você, que tem ambição, que tem desejo, que tem vontade de fazer a diferença. Os protagonistas. Mas sabe o que acontece? Grande parte dos protagonistas, grande parte deles estão sobrecarregados, estressados, sem energia, e hoje você vai entender o porquê que isso acontece. O porquê tantas pessoas estão sofrendo na busca da realização pessoal, na busca do sucesso, da prosperidade. Será que tem que ser tão sofrido? Aqueles que querem uma vida fora da média, será que não tem um caminho para ser mais prazeroso? Um caminho rumo ao sucesso, uma vida acima da média, que seja mais significativo e que não seja tão pesado. Então, para você que vai ficar aqui até o final, eu tenho uma boa notícia para você. Daqui a pouco eu venho aqui cumprimentar vocês que estão entrando, tá? Eu tenho uma boa notícia. Dá sim para você ter uma vida fora da média, você ter uma vida no topo e fazer do caminho mais leve. Existem estratégias, existem comportamentos que vão te ajudar nessa sua jornada. E eu vou trazer isso para você. Se você ficar aqui até o final, eu vou te ajudar a fazer da sua jornada, da sua construção de uma vida no topo, algo mais leve, prazeroso e significativo. Isso faz sentido para você? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Faz sentido? Deixa eu ver quem está aqui. Olha aqui, ó. Pós e Direito. Esqueci o nome dele aqui. Manda aqui depois seu nome. Legal. Deixa eu ver aqui, ó. Quem tava na palestra já fala assim, ó, eu tava na palestra. E já chama mais pessoas. Olha o Alisson aí também. Show de bola. Bora lá, galera. Vão chegando, vão chegando. Kel Silva, abençoado. Tamo junto, Kel. Tava na palestra, ó, o Willer. Maravilha, galera. Vocês da palestra aqui, é um conteúdo que vai complementar o que vocês receberam lá, tá? Então fica até o final. Fica até o final. Se o seu desejo é uma vida no topo, fica comigo e aproveita e já convida uns 10 amigos aí, tá? Convida uns 10 amigos aí. Deixa eu ver quem tá chegando aqui, deixa eu ver. Bora lá. Pronto. Maravilha. Fala, Alisson. Render na área também, ó. Tô gostando de ver vocês aqui, hein? Elaine também. Bora lá. Ó, estava na palestra. A Raquel colocou aqui. Show de bola. Bora lá, galera. Não deixa a energia cair, não. Leonardo, abençoado, tava. Show, Léo. Tava na palestra também, que é o Render. Maravilha, maravilha, galera. Chama 5 amigos. Fala, Elaine, salve, salve. Chama 5, 10 amigos que eu vou te ajudar nessa noite. Você que quer uma vida acima da média, eu vou te dar estratégias, tá? Para você fazer dessa jornada algo mais leve. Olha só, pode abaixar um pouquinho. Quase todos os dias eu converso com empreendedores, tá? E eles, empreendedores também, pessoas que estão buscando o topo em multinacionais e tudo mais. E o que acontece? A maioria da galera tá assim sobrecarregada, muito estressada, ansiosa demais. E parece que aí cria uma crença também, né? Que para ter sucesso, para ter uma vida incrível, magnífica, tem que ser muito sofrido, muito doloroso, sabe? Principalmente se você enfrenta adversidades ou você está sem recursos financeiros. Aí algumas pessoas falam para mim assim, Paulo, se eu tivesse dinheiro igual você, seria muito mais fácil. Olha só, já teve um momento na minha vida que eu estava muito sobrecarregado, estressado, que eu estava sem dinheiro e eu achava que se colocasse dinheiro na minha mão ou se meu capital de giro na empresa fosse melhor, minha vida ia estar uma beleza. E o que aconteceu? Eu consegui o capital de giro para a empresa, mas mesmo assim, meu emocional estava detonado, ansioso, sabe? Preocupadaço. Não é isso. Você tem que entender que, na verdade, não tem nada a ver. Lógico que você ter dinheiro, ter recurso é muito melhor.
Mas você tem que aprender a ser antes de ter. Você tem que dominar, entende? E aí você vai aprender isso hoje. Deixa eu ver quem tá chegando aqui, ó. Galera que é da palestra, fala assim, eu tava na palestra. Tiquinho, olha aqui, tamo junto, meu irmão. Na palestra, quem tava na palestra, já coloca que tava na palestra. E quem não tava também, já convida 5 pessoas que nós já vamos começar o conteúdo nessa noite, tá? E a primeira coisa que eu falo para vocês aqui, mais uma vez, parabéns. Parabéns, porque você tá aqui. Você está dedicando um tempo precioso seu para fortalecer ainda mais a sua mentalidade, fortalecer ainda mais a sua maneira de pensar, porque você quer uma vida diferenciada. Eu gosto de estar, eu amo estar com pessoas como você, tá? Não sei como convidar. Tem um aviãozinho aqui, ó, esse aviãozinho, igual um papel, aviãozinho de papel, só você clicar nele aí e compartilhar com as pessoas, tá? Eu estava na palestra, o Daniel... Vamos chamar o povo aí, galera. Tamo junto, Ada. Maravilha. Olha só, eu vou honrar o seu tempo aqui te entregando um conteúdo nutritivo. Um conteúdo que aí fora eu poderia vender. E eu vou estar entregando aqui para honrar você que vai ficar até o final. Só que você tem que segurar a ansiedade, porque vai aparecer um tanto de gente entrando aí, tá? E aí você vai começar, o seu cérebro vai começar a ficar ansioso. Vai querer ir para lá, para cá. E assim você não vai ter sucesso, tá? Olha aqui, pausado devido à qualidade de conexão. Deve ter voltado aí para você, tá? Clicar no avião e mandar para os amigos. Show de bola. É isso aí, Tiquinho tava na palestra. Maravilha, galera. Nós que damos o parabéns pela dedicação. Tamo junto. Então vamos lá. Vamos começar nessa noite aqui a nossa live. Então se prepara. Como que eu entrego o conteúdo, tá? Como que eu entrego para você aprender de fato? Primeira coisa, você tem que tomar consciência do problema. Por que ele acontece? Tomei consciência, qual que é o próximo passo depois de você tomar consciência? Você tem que entender quais são os danos e as oportunidades, as recompensas que você tem de mudar o comportamento. Por quê? O seu cérebro trabalha para fugir da dor ou buscar prazer. Quando eu te mostro que se você continuar no mesmo padrão de comportamento, se você não mudar, você vai ter consequências no longo prazo, seu cérebro vai ficar assim, peraí, eu não sabia disso. E se eu te mostro a recompensa de mudar, seu cérebro, opa, tem coisa boa aí, hein? Então, saca só, no conhecimento aqui eu te trago consciência, te mostro as causas e as consequências e as recompensas e depois te dou um plano de ação. Então fica comigo. Fica ligadinho, a galera tá chegando aqui, ó. Quem for da palestra, fala assim, eu tava na palestra. Josi, coloca aqui pra mim, por favor, o tema da palestra, tá? O tema da palestra? O tema da live. Como fazer da sua jornada rumo ao topo ser mais leve, prazerosa e significativa. Beleza? Quem vai ficar comigo aqui até o final, manda um salve aqui. Tati na área também. Manda um salve aqui que eu já vou começar a entregar o conteúdo. Como fazer da sua jornada rumo ao topo ser mais leve, prazerosa e significativa. Quero o livro. Legal. Salve. Maravilha. Deixa eu ver quem vai ficar até o fim. Manda aqui. Olha só, já vou começar com uma pergunta. Eu, Elane. Isso aí, galera. Gente comprometida. Gente de fato que tem compromisso. Vamos lá. Vamos junto. Então a primeira coisa que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. A imagem tá boa? Depois manda aqui se a imagem tá legal. E fala aqui se a imagem tá legal. Não apareceu aqui ainda o seu comentário, não. Talvez tá com delay, né? Talvez tá com delay aqui, não apareceu ainda o comentário para fixar. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero perguntar aqui para vocês é o seguinte. Imagina que uma pessoa chega para você ou para mim e fala assim, olha, Paulo, eu quero me tornar um jogador de futebol bem-sucedido. Guarda isso aí. Você vai me ajudar nesse raciocínio aqui, tá? Eu quero me tornar um jogador de futebol bem-sucedido. Só que o meu pé tá com um machucado, tá? Eu não entendo das regras do futebol direito, tá? Eu não entendo das regras do futebol
direito e o meu condicionamento não tá bom. Não tô tendo muito fôlego, não tô tendo, tô um pouco acima do peso. Eu te pergunto, quais são as probabilidades de uma pessoa assim, ou de um atleta, futuro atleta assim, jogar bem? Hein? Coloca aqui pra mim. O que aconteceria com uma pessoa dessa se ela fosse colocada junto com profissionais? Coloca aqui pra mim. O que você acha que aconteceria? Pé machucado, então ele vai ter que dividir. Ele vai, nossa. Segundo, sem condicionamento físico. E terceiro, não entende as regras do esporte, do futebol. Qual que é a chance? Olha aqui, ó, ao Adam, nenhuma chance. A Elaine, 0, tá? Olha aqui. Pera aí, o comentário apareceu aqui. Coloca aqui, ó, nenhuma chance, quase nenhuma chance. Vocês estão entendendo? Olha aqui, vocês mesmos colocaram aqui, não tem como uma pessoa com machucado, sem condicionamento físico e sem entender as regras do jogo ser bem sucedido. E agora fala pra mim, quantas pessoas estão indo para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo sem um conhecimento prévio, um conhecimento básico de princípios ou regras do sucesso, sem hábitos, crenças de pessoas bem-sucedidas? Elas estão indo como eu fui, com boa vontade, com coragem, com fé, que são elementos muito importantes, porém, para este jogo, qual jogo, Paulo? Sucesso na carreira ou sucesso no relacionamento, relacionamento também, tá? Você precisa entender, em primeiro lugar, você precisa entender das suas emoções. Você precisa aprender a lidar com as derrotas temporárias. Você precisa aprender também hábitos que vão te dar suporte, principalmente numa jornada de longo prazo. Você precisa saber como eliminar o estresse, a ansiedade e até mesmo as feridas na sua autoimagem. Os padrões mentais limitadores que muitas vezes vão o quê? Te forçar, vão querer o quê? Te puxar para baixo. Entende? Então as pessoas estão atacando a vida, a carreira, os negócios, como eu fiz. Sabe o que aconteceu comigo? Você que estava lá na palestra viu eu contando isso. Eu fui fazer isso com coragem, com fé, com otimismo. 3 primeiros anos, 127 quilos nas costas, né? Nas costas não, na barriga, no corpo, 127 quilos. Meu casamento começou a ser afetado grandemente, tá? E o quê? Mais de 500 mil de dívidas. Só que o quê? Desse veneno, disso eu tirei um aprendizado. Muitos entram numa depressão. Muitos vão se vitimizar. Eu aprendi. Eu falei, cara, eu posso ter tomado essa porrada, tá doendo pra caramba, mas eu vou usar isso ao meu favor. Fui atrás, eu fui humilde de reconhecer tarde, porque eu era orgulhoso, tá? Eu achava que eu sabia tudo, mas graças a Deus que eu acordei e falei, ei, nem tudo é espiritual. Tem coisa que é comportamental. Ei, se eu não sei, por que eu não posso ser humilde de aprender com quem sabe? Então, nesse mergulho de autoconhecimento e também entender comportamentos de pessoas bem-sucedidas, como lidar com o estresse, como reprogramar a minha mentalidade, a minha autoimagem, a minha percepção de mim mesmo, ou seja, para gerar autoconfiança, gerar comportamentos e hábitos de fato que me levariam para aquela vida que eu gostaria de ter, eu reprogramei a minha mentalidade e mudei os meus comportamentos. Aí o que aconteceu? Como um passe de mágica, comecei a perder peso, 47 quilos em 3 anos. A minha empresa recuperou da dívida, começou a lucrar até eu vender essa empresa, troquei de carreira e olha bem, mesmo trocando de carreira, não engordo, meu peso só desce, meu relacionamento só melhora a cada ano. Por quê? Porque eu aprendi as regras do jogo, eu curei as feridas e eu condicionei a minha mentalidade e o meu comportamento para o sucesso. Ei, protagonista! Ei, você também pode. Existe uma ciência do sucesso. Existe um comportamento que ele é causa, que te levará para o efeito. Qual é o efeito?
a vida nos seus termos, uma vida abundante. Se você seguir as causas, é ciência. Se você seguir as causas, vai te levar para o mesmo efeito. Paulo, eu não sei essas causas, eu estou atacando de qualquer jeito. Olha para o efeito. Você está gostando dos resultados que você tem? Eu não estava. Mas eu tive que chegar no fundo do poço. Você pode aprender com os meus erros e com os meus acertos também. Por isso que eu estou aqui. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Galera que estava na live, manda aqui, ó, na palestra, fala, estava na palestra, olha aqui a Camila, tamo junto, Camila. Daqui a pouco eu paro para olhar aqui os comentários, tá? Mas está fazendo sentido para vocês, pessoal? Vocês estão entendendo? Então qual que é a pergunta? Qual que é todo sentido? A Alessandra colocando aqui. Galera que chegou da palestra aqui, coloca que estava na palestra. Quero ver você aqui, tá? Olha bem, se me perguntasse, ô Paulo, por que você estava tão sofrido? Por que você estava tão sobrecarregado? Por que você estava engordando tanto? Eu falaria para você, a culpa é do mercado. A culpa é dos clientes. A culpa é dos meus funcionários. Cara, eu ia projetar. Só que chegou um momento que as minhas desculpas não estavam virando o jogo. Aí eu tive que o quê? O problema está comigo. Por mais que eu seja bondoso, por mais que eu seja um cara legal, por mais que eu, muitas vezes, eu tinha uma boa intenção, o meu drive estava errado. As minhas ferramentas estavam ultrapassadas. Eu precisava aprender algo que eu não sabia. Sabe? Isso envolve humildade também. Você está aqui, parabéns. Você está aqui para aprender. Você está aqui falando, cara, eu quero que a minha jornada seja mais prazerosa, sabe? Seja mais leve, incrível. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Fechou, então? Essa primeira parte deu para vocês entenderem? Agora, eu vou mostrar para vocês por que isso acontece e como mudar, tá? Por que isso acontece, o que eu descobri e como mudar. Fechou? Beleza? Deixa eu ver aqui. Coloca aqui para mim. Coloca aqui se você tá ligadinho aí. Maravilha. Vamos lá. O que eu descobri? Por que isso acontece, tá? Por que isso acontece? Por que é tão fácil da gente se prender em algo negativo, de realmente isso tirar as nossas forças e a gente acabar não tendo força para mudar a situação? O que você precisa entender? Segura isso aqui, ó. Você precisa entender o seguinte. O seu cérebro, a máquina que você, alma, espírito, e acredita no que você quiser, sua mente, mora, tá? É um cérebro que ele foi programado pela evolução para te afastar da dor, para te manter vivo, para te afastar de tudo aquilo que possa soar como ameaça. E o que acontece? Um psicólogo, neuropsicólogo, Rick Hanson, autor do livro O Cérebro e a Felicidade, ele nomeou uma teoria que o cérebro ele tem um viés negativo, uma tendência e uma disposição a ser como um velcro para coisas negativas e como um aderente, um teflon para coisas positivas. Ou seja, você, se não reprogramar a sua mente, o seu cérebro vai fazer de tudo para focar no que tá de negativo aí fora, nas coisas ruins que podem acontecer com você. Por quê? Porque ele quer te proteger, ele somente tem uma missão, te manter vivo, sobreviver. Sobreviver hoje em dia está muito próximo da mediocridade. Você querer sucesso para o seu cérebro é uma tarefa muito arriscada. O seu cérebro rodando com drives primitivos e ainda cheio de crenças que vieram de sistemas, crenças que vieram da mediocridade, faz com que você já entre no jogo perdendo. Com um cérebro que vai querer te tirar, ele não quer sucesso, ele quer poupar energia. Qualquer ameaça para ele vai ser assustador, ou seja, ele caga de medo, ele borra de medo. Então você vai jogar um jogo com um cérebro que já está te fazendo sentir medo antes do jogo começar. É a metáfora que eu fiz com o atleta. Então o que você precisa entender? Que para você jogar o jogo do sucesso, é extremamente importante que você reprograme a sua maneira de pensar
saindo do negativo para o positivo, saindo da escassez para a abundância. Paulo, como faz isso? Vou te mostrar os primeiros passos. Vou te mostrar os primeiros passos para você começar a ficar isso. Aí eu te faço uma pergunta. Por exemplo, eu posso vir aqui, tô te entregando um conteúdo incrível, um conteúdo que tem poder para transformar a sua vida, mas algum dia eu falo algo ou eu te dou um não. Você me pede alguma coisa, eu te dou um não. O que acontece? O que é mais fácil de você lembrar? Aquele evento que eu te contrariei ou todas as vezes que eu fiz algo incrível para você? Responde aqui para mim. O que é mais fácil você lembrar? Tem certeza que você sabe, né? Muito mais fácil lembrar de coisas negativas. Então, mais uma vez, eu tô te provando. Se você quer jogar um jogo de uma vida acima da média, mas ainda com um cérebro velho, ainda com crenças e programações mentais velhas, a sua chance é quase que zero de ter sucesso. Ou então vai acontecer o que aconteceu comigo. Você vai chegar no topo, mas vai chegar só o defunto. Vai chegar todo arrebentado. E tem uma frase do Anthony Robbins que eu gosto muito, que é o seguinte: sucesso sem realização, sem satisfação é fracasso. É fracasso. É fracasso mesmo. Eu vou te mostrar um psicólogo de Harvard que comprovou isso, que vários gênios que estudavam em Harvard, até mesmo jovens, que chegavam no sucesso, mas pagavam o preço do estresse, da ansiedade, da negatividade, chegavam lá muitas vezes depressivos. Chegavam a formar, mas estavam todos arrebentados. Entende o que eu tô falando para você? Aqui, ó. O evento que contrariou, a parte do não, a Fabiana colocou aqui as coisas negativas. O que você contrariou é justamente isso, a parte negativa. Então, olha bem, eu te pergunto, quando você quer crescer na sua carreira, quando você quer expandir a sua empresa, você não enfrenta coisas negativas? Você não enfrenta momentos de adversidade? E aí que tá, se você ainda tiver com seu aparelho neurológico, com seu aparelho mental no negativo, vai ficar muito mais difícil. Porque você vai ter um cérebro primitivo querendo tirar você do jogo. Entende por que às vezes acordar desanimado, acordar desamparado, impotente, a própria depressão, a ansiedade crônica? É lógico, seu cérebro está perturbado, ele só está vendo ameaças. Lá naquela época do tigre dente de sabre, né? Naquela época que os animais comiam, as ameaças eram, vamos dizer assim, para a morte física, você precisava de um disparo de adrenalina, de cortisol, para quê? Você ficava estressadão, ou você tinha que partir para cima daquele animal ou subir numa árvore. Correr, fugir, né? Ou atacar. Hoje em dia, todas as coisas estão ameaçando as pessoas. Né? Toda hora esse cérebro primitivo está liberando cortisol, adrenalina. E se você, meu amigo e minha amiga, não souber como criar hábitos para te dar suporte na sua jornada, você vai ficar sobrecarregado. Se você não souber como eliminar essas emoções negativas, se você não tiver um sistema de hábitos positivos para te amparar na jornada, realmente fica muito pesado. Tá fazendo sentido para vocês? É daí que vem o bloqueio emocional, é um evento emocional negativo. Só que esses bloqueios eles podem acontecer a todo momento, entende? E aí vai acumulando negatividade. Fez sentido para vocês? Então essa é a primeira parte, é o quê? É a predisposição negativa do seu cérebro. E quando você viveu vários eventos, por exemplo, falaram que você não é capaz, você tentou e não deu certo, e aí você teve uma crise emocional, de decepção, de frustração, tudo isso vai ficando arquivado. Vai ficando arquivado na sua estrutura neurológica. Ou seja, vai se tornando um peso. Vai se tornando um peso. Se você não souber maneiras de liberar isso, é um peso. É o jogador lá de futebol com a ferida. Você não vai ter a sua performance. É o jogador de futebol sem condicionamento físico. Entende? Então, olha bem, eu já mostrei aqui para você. Sucesso, ele é treino. Sucesso é reprogramar a mente. Sucesso é mudar comportamento. Assim você faz da sua jornada
mais leve, mais prazerosa, mais significativa. Outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, e aí eu já vou te dar um passo a passo para você começar essa mudança. Quem aqui quer aprender como mudar isso no seu cérebro? Quem quer aprender a como ter esse sentimento, essa sensação, né? Que, vamos dizer assim, pode acontecer o que for, mas você vai chegar aonde você quer. Quem quer fazer da jornada mais leve? Coloca aí, Paulo, eu quero. Coloca aí, eu quero. Maravilha, maravilha, maravilha. Show de bola. Show, maravilha. Então tá, segundo ponto que eu quero passar aqui para vocês. O segundo ponto. Se o seu cérebro tem uma predisposição negativa, então a tendência é focar no negativo, você tem que entender uma coisa. A segunda coisa que você tem que entender é, seu cérebro, ele quer, de qualquer maneira, mudar a maneira como você se sente, da dor para o prazer. Então, seu cérebro trabalha para afastar você daquele sentimento que está te causando dor, desconforto, e levar você em direção ao prazer. Só que qual que é o problema dessa estratégia, se você não tiver no controle dela? Saca só, o problema dessa estratégia é que muitas vezes você tem que fazer algo, você vai ter que fazer algo para crescer na carreira, para crescer sua empresa, que não vai te dar prazer naquele momento. E o seu cérebro vai querer fugir para o celular, vai querer fugir para os joguinhos, vai querer se distrair na hora errada. Por quê? Porque ele está querendo fugir daquilo que você precisa fazer. E sabe qual que é o outro pior problema? É que quanto mais negativo você tá, lembra lá? Arquivei experiências negativas, não liberei. Seu cérebro ansioso, ele não vai conseguir focar em nada. Ele vai começar a temer tudo. E ele vai buscar somente a mediocridade. Os joguinhos, as séries, bebida. Ou seja, olha o que acontece. Se você está com alta carga de estresse, de ansiedade, o seu cérebro, ele toda hora, ele vai querer se distrair. E aí você fica viciado em um ciclo de dopamina. Você fica sem força para sair desse ciclo de mediocridade. E aí você vê, Paulo, estou procrastinando demais. Por quê? Você está muito ansioso e o seu cérebro descobriu rotas que te tiram da dor e faz você entrar no prazer. Ou seja, isso é nada mais, nada menos do que um cérebro que está sem comando, de um comportamento que está aleatório, ou seja, sem treino. A máquina tomou o controle e você está preso em um corpo sobrecarregado de estresse, cheio de ansiedade, que desenvolveu comportamentos para te livrar daquela sensação negativa, daquela dor que você está sentindo, que é emocional. Ou seja, olha bem, o que eu te mostrei aqui? De fato, deu para você entender um pouco que se você não desenvolver novos hábitos, novas maneiras de pensar e de se comportar, se você não entender alguns princípios básicos de guiar a sua vida, fica quase que impossível, a mesma metáfora do jogador de futebol, você ter sucesso. Tá ficando claro isso para vocês? E seu cérebro, você tem que entender que o seu cérebro é muito parecido com o meu cachorrinho que eu tenho aqui, tá? É o seguinte, ele quer ficar na sala, só que eu quero que ele fique lá fora. E aí quando eu chamo ele, ele não vai, porque ele quer ficar aqui. Ele é teimoso. Só que quando eu mostro um biscoitinho para ele, eu posso fazer isso 500 vezes. Ele sai correndo em direção ao biscoito, eu vou e tranco ele, eu engano ele, entende? E é o que seu cérebro está fazendo todas as vezes. A mídia está te mostrando coisas, né? As distrações estão aí e você está indo, está ficando preso. Por quê? Você precisa retomar o controle. Eu vou te dar agora alguns passos para você começar a retomar esse controle. Paulo, eu estou disposto, eu quero realmente me envolver mais com isso, eu quero realmente me treinar.
Eu quero desenvolver competências, desenvolver habilidades, eu quero me livrar desses hábitos, desses padrões, tá? Se você quer de fato se treinar, eu vou te dar alguns passos que você pode fazer, que você já pode começar a aplicar agora mesmo. Mas a indicação, eu vou te dar no final uma indicação do que eu fiz e que eu acho que é extremamente importante para você acelerar esse processo. Principalmente para quebrar o ritmo, para quebrar esse padrão mesmo, dar uma chacoalhada no seu cérebro. Eu vou te falar uma ferramenta poderosa que eu utilizei, que grandes mentores meus também utilizaram e que é uma baita ferramenta para você também utilizar. Fechou? Maravilha? Coloca aqui. Isso é legal, né? Apertar o coraçãozinho, tô esquecendo de pedir. Entrega que ele entrega para mais pessoas. Vamos lá, galera. Então é o seguinte, o que vocês precisam? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, o sucesso, tá? O sucesso da maneira que eu tô te falando aqui, ele é uma ciência. Ele tem hábitos, ele tem crenças, ele tem regras. E quando você aprende isso, tudo fica mais fácil. O que eu vou te passar aqui agora são alguns passos que você pode implementar na sua rotina que já vão fazer com que a sua mentalidade, a sua maneira de pensar se torne mais positiva. Você vai ter uma atitude mental positiva. Você vai tirar a sua atenção daquilo que não está legal. Você vai começar a recondicionar o seu cérebro do viés negativo, da tendência para o negativo, para o positivo. Então, o primeiro passo para você sair dessa tendência negativa é você vai treinar e condicionar o seu cérebro no início do dia e no final da noite. A primeira coisa do seu dia, a primeira e a última coisa que você faz na noite, ela tem assim uma influência poderosíssima. No começo do dia é quando você, nos 10 primeiros minutos, você acessa a programação anterior ou você coloca novas informações. Então é quando o seu consciente ainda está molinho. Naquele momento, se você, ao invés de já acessar a programação velha, preocupada, estressada, você começar a criar hábitos de colocar informações novas, visualizar a vida que você quer, escrever suas metas, ter um ritual de gratidão, seja em oração ou escrevendo as coisas pelas quais você é grato. O que grato ou grata? O que você está fazendo? Você, ao invés de acessar o velho mecanismo, você está colocando informações novas. Aí algumas pessoas falam assim, Paulo, eu fiz por 20 dias e não mudou. Ei, nós estamos falando de uma estrutura que está aí há milhares de anos. E a toda hora o ambiente está reforçando para você coisas negativas. Você vai ter que fazer isso 3 meses, 6 meses, o resto da sua vida. Só que com 2 meses você já começa a ver muita diferença. Você começa a ver que coisas negativas não estão te impactando mais. Aí o que eu vejo é, Paulo, fiz 20 dias, minha vida não mudou. Ei, planta um feijão e fala assim, ó terra, natureza, Deus, plantei o feijão não nasceu. Tem um tempo, principalmente se você já é uma pessoa muito negativa, está muito ansioso, né? Tem muitas marcas. Então, isso é a primeira coisa que você deve fazer. A primeira coisa é aproveitar a janela de oportunidade que o seu cérebro dá de manhã e de noite e introduzir gratidão, introduzir a imagem da vida que você quer, introduzir atitudes, palavras positivas. Por que isso é tão importante, tá? Se você não fizer isso, você acessou a programação antiga. Acabou. Você já está no piloto automático. E o ambiente vai te mostrar um tanto de coisa negativa. E aí você vai acessar vários bloqueios, várias crenças que você tem. Então, essa é a primeira coisa. Não tem dessa. Você pode falar comigo o que quiser. É isso. Ou você faz, ou você não faz. Se você faz e repetir e tiver consistência, eu te garanto, com 3 meses você é outra pessoa. Tá? Você é outra pessoa. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Paulo, qual que é o segundo passo? Você tem que aprender, anota isso aí, pelo amor de Deus. Você tem que aprender a liberar memórias e emoções negativas. Você tem que aprender a liberar memórias e emoções
negativas. Por exemplo, tá? Tem uma técnica que eu aplico, ela está até no Gênesis da Prosperidade, as pessoas que adquiriram o Hero, ganharam o Gênesis da Prosperidade, que é o seguinte: você utiliza essa técnica todas as vezes que você tiver uma memória de um evento negativo, talvez que aconteceu naquele dia. Uma briga com a esposa, você ficou muito ansioso, estressado, você recebeu uma carta de cobrança. Por quê? Se você não liberar aquela emoção, tem várias técnicas, eu vou te falar algumas aqui. Se você não liberar aquela emoção, ela vai ficar rodando. E o que vai acontecer? Aquela emoção negativa, com aquele pensamento, ele vai buscar outros companheiros. Entende? Aquilo vai ficar rodando na sua cabeça. E aí o que vai acontecer? Você vai estar estressado, vai estar ansioso, isso vai encher o seu córtex pré-frontal de cortisol, você não vai conseguir pensar. Aí você vai comunicar, por exemplo, você vai querer resolver algum problema para conversar com o seu parceiro, e você está totalmente reativo. Por que você está reativo? Porque o seu córtex está cheio de cortisol, de adrenalina, você está estressado. Imagina um animal estressado, até o meu cachorro, quando ele fica estressado que eu puxo o rabo dele, ele vem para me avançar, porque isso é um mecanismo automático. Ei, pega o que eu tô te falando. Se você não sabe liberar emoções e tá dormindo com estresse, ansioso, você vai atacar todo mundo. Você vai atacar todo mundo. Não só vai atacar todo mundo, mas você está atacando você mesmo. Sua autocrítica vai aumentar. E sabe o que acontece? Quando você se critica demais, há um efeito em psicologia que se chama efeito dane-se. Quando você está muito estressado, muito puto e se te criticando demais, você tem uma tendência muito grande de largar qualquer hábito positivo, sabe? De você fazer loucura. Se você tem um desvio para drogas, voltar para drogas. Por quê? Porque você está se criticando, você está cheio de cortisol, você está reativo demais, você está em modo sobrevivência. Imagina, é como se tivesse um leão na sua frente toda hora. Para o seu cérebro emocional é isso. Então olha a importância de você ter estratégias, começar o seu dia bem, finalizar o seu dia bem. Paulo, não faço isso. Então você tá... Então eu já começo a te explicar por que às vezes você tá tão sobrecarregado. Por que às vezes você não tá tendo o resultado que você quer? Por que você não tem foco? Eu tô te mostrando. Ah, Paulo, eu não faço isso que você falou de manhã e de noite. E também não sei liberar emoções. Me conta mais. Me conta mais. Tá conseguindo seguir o plano? Eu acho que não. O estresse não deixa seguir. Ele vai afetar o seu comportamento. Ele vai fazer você o efeito dane-se. Toca o louco. Que hábito positivo, caramba. O quê? Você volta pro padrão antigo. Estão entendendo a importância? Paulo, me ajuda a liberar as emoções quando eu tiver um dia muito estressante? Te ajudo. Sabe o que você pode fazer? Uma técnica simples. Pega um diário e escreve no seu diário tudo que você está sentindo. Ou então, vai na casa daquele amigo, daquela amiga, que você sabe que vai te ouvir com empatia, que não vai ficar te interrompendo toda hora. E coloca a sua emoção para fora. Fala o que você está sentindo, isso é terapêutico. Ou então, sabe o quê? Vai na natureza. Aquele verde gostoso, aquela vibração maravilhosa. Eu sei que você não tem tempo, né? Mas infelizmente, se você tivesse um tempo e fosse para a natureza e conversasse com Deus, com um guia, com algo que você acredita, você saia de lá levinho. Entende? Ei, protagonista, tem ferramentas. Só que o que a maioria das pessoas fazem e eu fazia, quando está estressado demais? Vão tomar o cervejão. É ou não é? Vão colar na televisão ali 3 horas direto de Netflix. Paulo, você está falando então que eu não posso tomar uma cerveja, que eu não posso? Não, você pode. Mas se dê isso quando o seu dia for top. Ou então, quando você quer te dar só um pouquinho que você está precisando. Está precisando de um pouquinho de prazer. Legal. Mas quando isso vira um hábito, quando isso vira sistemático, você vai viciar. Sabe qual que é o vício que o seu cérebro vai desenvolver? É assim. Toda vez que a minha vida tá uma merda, toda vez que eu tô muito estressado, vão ficar assim mesmo. Sabe por quê? Porque logo depois eu tomo uma cerveja e fica tudo de boa. Eu vou ver televisão. Então seu cérebro já é preguiçoso, ele vai desenvolver o quê? Um hábito. Ele vai você vai ficar estressado, seu cérebro vai querer aquilo porque ele sabe que depois tem uma recompensa. Ele vai associar o seguinte: toda vez que nós temos um dia na merda, de noite eu tenho uma recompensa. Então a melhor estratégia é: tem um dia na merda, de noite tem recompensa.
Você tinha que usar isso ao seu favor, protagonista. Que é o quê? Seu dia foi incrível, se deu um Netflix, te deu uma cerveja. Por quê? Porque aí você vai falar assim, então eu vou ter todo dia nosso vai ser paulada, todo dia nós vamos arrebentar. Você tem que entender a regra do jogo. Você tem que entender como você funciona. E você tem que tirar essas tralhas aí de dentro. Você tem que ter estratégia, protagonista. Você tem que entender que é a sua vida. É aqui, ó. Pior é quando você ouve a negatividade no subconsciente. Então, Kel, se exercício físico, o exercício físico está lá no final. Ô Luila, legal, Luila, ver você aqui, ó, Fono Lopes também, minha Fono. Ui, tamo junto. Olha só, pessoal. Paulo, eu tenho memórias, eu tenho bloqueios, eu tenho uma voz muito negativa que parece a do meu pai, a da minha mãe, tá? Aí o que eu te indico? Você tem estratégias, tem ferramentas que você pode usar um passo a passo. Mas se você puder ir em treinamentos como o Hero, que são 20 horas, imersão, onde a gente trabalha muito essa questão de desbloqueio, de ressignificação, de mudança de autoimagem e de visão de mundo, vá. Por quê? As outras técnicas que eu estou te passando aqui é repetição. Fala comigo assim, repetição. O cérebro aprende por repetição e por eventos emocionais. Se você puder ter essa condição, ou puder ir no evento igual o Hero, igual dia 26, dia 28 e dia 29, nós vamos ter a próxima edição. Então, para você que fala assim, Paulo, no meu caso, a questão de repetição é muito difícil, porque eu não consigo eu não consigo ter constância. Eu te indico um treinamento de alto impacto, que para mim foi o que deu start à minha mudança. Eu não sabia o tanto de lixo que eu carregava dentro de mim. Aí eu fui num evento de alto impacto, isso começou a liberar várias coisas dentro de mim, e aí eu consegui colocar todas essas técnicas, tudo que eu tô te falando aqui, que é com repetição, de uma forma muito mais fácil, tá? Então, e para finalizar aqui, protagonista, então o que eu te falei? Primeira coisa, quero que a minha jornada seja mais leve. Então o que eu faço? Eu começo a introduzir informações positivas, gratidão, e o que? A visão da vida que eu quero e palavras positivas, tá? Declarações, afirmações positivas antes de dormir e quando eu acordo. Isso tem que ser o resto da sua vida, protagonista. É igual escovar dente. Senão você vai acessar só a negatividade, tá? Se afaste de pessoas, de informações, de tudo aquilo que faz você se sentir mal. Então você tem que começar a dominar isso, tá? Você tem que começar a dominar, você tem que estar presente para isso. Eu estou te falando de princípios de sucesso, tá? E o que você vai fazer? Você vai aprender a liberar essas memórias, não dorme sobrecarregado, escreve lá no diário, vai na natureza, vai na casa de alguém, tive um dia merda. Tira isso de dentro de você. Uma oração, fecha a porta do quarto e conversa com seu pai que vem você em secreto, ou com seu guia, o que você acreditar. Mas você tem que tirar isso para fora, protagonista. Senão vai ficar rodando um vírus aí dentro de você. Você vai ficar perturbado. Não faz isso, tá? E aí? O que você pode fazer também, tá? O que você pode fazer também? Você vai preparar o seu próximo dia num dia anterior. Para quê? Para que quando você acordar também você tenha clareza e não fique ansioso. Isso também faz sua jornada ficar mais leve. Porque você sabe, principalmente se você é empreendedor, você vai acordar, você tem um mapinha, um checklist para você se guiar. Você não vai precisar ficar guardando tudo na memória, todo desorganizado, tá? E aí, o último detalhe é o seguinte. N pesquisas mostram o poder que a atividade física tem para liberar o cortisol, para liberar também no seu organismo hormônios positivos. Tá? Como endorfina, que é curativo, que é terapêutico, serotonina, você fica mais feliz. Então, Paulo, eu estou num padrão muito negativo. Ei, protagonista, faz atividade física de manhã, porque de noite você já está mais cansadão, sua força de vontade está lá embaixo. Faz de manhã, porque já vai te dar uma injeção natural de endorfinas e de serotonina. Você vai ficar felizão. Olha o que eu passei para você aqui. Olha o que eu passei para você. Nada aqui é de outro mundo. Só que tudo que eu te falei, você vai ter que transformar em hábitos. Esses são hábitos que, se você criar esses hábitos, depois eles te criam. O que é isso, Paulo, que você está querendo dizer? Se você ficar 3 meses repetindo 2 ou 3 hábitos que eu te passei aqui, depois de 90 dias,
eles já entraram no seu piloto automático. Ou seja, você não vai ter que se forçar mais. Vai ser natural. Você vai ser uma pessoa mais otimista. Você não vai se criticar tanto. Você vai ser mais produtivo. Você vai perder peso se o seu interesse for perder peso, porque você não vai estar já não vai estar inflamado. Tá fazendo sentido isso que eu falei para vocês? Eu utilizo isso na minha vida, protagonista. Eu só tô falando isso para você porque eu utilizo, sabe? Então olha para você ver, eu trouxe coisas simples. Eu trouxe coisas simples para você. Mas você tem que entender uma coisa. Não adianta você ouvir. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Tá? Você tem que fazer. Começa, não precisa ser todos. Começa com um. E repete, repete. Paulo, escorreguei. Volta pra prancha. Caiu da prancha, volta pra prancha. O jogo é consistência. Se presenteia toda vez que você fizer uma semana. Paulo, eu faltei 3 dias. Volta pra prancha. Volta. É hábito, protagonista. Hábito é o quê? É algo automático. Depois que você fez muitas vezes, acabou. Ele vai conduzir sua vida para onde você quer. Isso é incrível. Isso é incrível. Paulo, já vou finalizar e já vou olhar aqui para vocês, tá? Nos comentários. E para finalizar é o seguinte, Paulo, a carga tá tão pesada, tá tão difícil, que eu não tô conseguindo ter força. Então eu te falo, protagonista, aonde você estiver, vem participar do Hero, dia 28 e dia 29, porque lá eu te garanto, 20 horas comigo, com pessoas que estão buscando uma vida acima da média, nós vamos chacoalhar o seu cérebro. Você vai sair de lá diferente. Você vai sair de lá liberando energia para fazer aquilo que talvez você não está fazendo, para se colocar hábitos novos na sua vida. Lá você vai sair com um mapa, com um desenho da vida que você quer, e eu vou te mostrar como você vai aplicar isso no dia a dia. E nós vamos entrar fundo com dinâmicas e com ferramentas para tirar o padrão que está te prendendo, tá? Então essa é a proposta do Hero, que você reprograme a sua autoimagem, o seu cérebro para abundância, você saia de lá com um mapa, com uma visão, com um passo a passo do que você vai fazer na sua vida, e você saia de lá realmente falando assim, cara, eu consigo fazer isso, eu consigo colocar, você vai se sentir empoderado, autoconfiante, entende? Você vai quebrar esse padrão que estava te bloqueando. Então fica esse convite para você aqui também, tá? Dia 28, dia 29 de agosto, tá? Deixa eu ver aqui, agora eu quero ouvir vocês, olha aqui, ó. Bora parar de olhar as redes sociais até dormir quando acordar, povo. E isso é forte, tá? Isso é forte. Isso é fortíssimo. Deixa eu ver aqui. Bora fazer, a Fabiana Júlia. Gostaram, pessoal? Gostaram? Aqui, ó, é desafiadora à frente falando aqui, a Grazi. Tem dia que dá preguiça de fazer. É aí que tá. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando sentir a preguicinha, é os velhos hábitos. Aí quando eu vou e faço, uma vitória. De novo, uma vitória. Aí o que seu cérebro vai entender? Realmente, ele está no comando. Vou obedecê-lo. A resistência vai embora. Porque o cérebro aprende por repetição. Vocês têm que entender isso, gente. Vocês têm que entender isso. Tá? Deixa eu ver. Eu faço todas as manhãs. Recomendo. Funciona mesmo. Paulo publicou esse código e tem fluído muito bem no meu dia. Mesmo quando durmo pouco. Legal. Bacana. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Show, show. Eu quero ir. Qual o valor? Martiele, o pessoal da minha equipe vai te mandar aqui chama no direct, tá bom? Que eles vão te chamar. Acredito que tem pouquíssimas vagas, que o pessoal da palestra já pegaram quase todas as vagas, mas ainda tem, tá? Está nos 5% não é fácil, mas é possível. Olha só, né, é aquilo, né? Tá na fila do SUS também não é fácil. É ou não é? Você tá muito acima do peso, gordão, cara, não é fácil. Já fui, 127 quilos, não é fácil. Só que o que acontece? Quando eu desenvolvo hábitos e quando eu desenvolvo crenças, e aquilo entra no meu piloto automático, fica natural. Ah, Paulo, vai ficar mais fácil? Não, vai ficar natural. Natural é o seguinte, vamos colocar,
Se eu tenho que dirigir só daqui até lá na padaria ou daqui até lá no centro, é fácil. Fácil mesmo. Mas se eu tenho que dirigir 10 horas, tem um nível de desconforto, mas é natural. Por exemplo, se você quer chegar num nível muito grande de um corpo incrível, de um relacionamento, de uma carreira, não é fácil, porque é uma jornada. Só que é natural. Você não sofre. Entende? Você não sofre, porque você sabe que você vai chegar. Então acabou o sofrimento. Quando que você sofre? É quando você não sabe aonde você está errando. E o seu cérebro está te sabotando. Você tem um inimigo dentro de você. Emoções negativas, modo de sobrevivência, inchado, não pensa com qualidade, não tem hábitos que reforçam. É a mesma coisa, você está andando para frente, mas tem uma coisa dentro de você te puxando para trás. Então, reprograma todos os dias, amanhecer ou dormir. Show. Maravilha. Show de bola, pessoal? Fez sentido para vocês? Fez sentido? Gostaram? Terminando aqui, eu já ponho uma live, eu já vou colocar a live aqui. Deixa um comentário ou então marca alguém que precisa ver esse conteúdo, tá? Fez sentido para vocês? Já vou desligar aqui. É natural, tá aí, gostei. Justamente. Show de bola? Vai ficar a gravação aqui, compartilhe com as pessoas que você ama. Marque ali, a questão é viver o processo. Top, Fabiana. Maravilha. Show. Valeu, galera. Então, bora pro topo. Espero vocês na palestra, aqui nas lives também. Você é fera, Paulo, tamo junto. E também aqui no Insta, tá? Tamo junto. Valeu, galera. Bora pro topo. Valeu. Ó, baixar. Baixando. Ó, tá baixando. Já foi pra compartilhar. É, aqui, ó, tá baixando ainda. Espera baixar.